Tudo bem? Vamos passar mais alguns minutos com Deus? Que bênção! Olha, eu quero aproveitar esse momento agora para começar uma série de vídeos sobre a última carta que Paulo escreveu, a sua segunda epístola a Timóteo, seu filho na fé, não é? Seu discípulo mais próximo. E eu quero aproveitar porque essa carta é de uma riqueza absurda, que nós temos muito que aprender com ela. Paulo já idoso, Paulo já com uma trajetória de mais de 30 anos de pregação, de fundação de igreja, de repente se vê preso em Roma, talvez numa época de grande crise para a igreja, talvez na época mais difícil da igreja primitiva, uma perseguição brutal que ocorria por conta do imperador Nero. Para você ter uma ideia, isso foi em 63 a 68 depois de Cristo. Nero assumiu o trono, o império em Roma, e Nero resolveu mudar a fachada da cidade. Para isso, tocou fogo na cidade inteira. Roma tinha 14 bairros, 10 pegaram fogo e foram completamente destruídos. Os 4 que sobraram tinham muitos cristãos e judeus. Por causa disso, Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos e judeus. Então houve uma grande perseguição a este povo por parte dos demais cidadãos romanos, porque acreditavam, segundo Nero tinha colocado, que eles eram os responsáveis pelo incêndio de Roma. E aí eu quero trazer essa contextualização para você. Paulo, pregando, é um dos perseguidos, é preso em Roma e escreve esta carta preso. E dentro desse contexto, é uma prisão que me chama muita atenção, porque ele reivindica para si tudo aquilo que ele viveu nesta carta, e ele diz, olha, eu posso estar preso, mas a palavra está livre. Num desses trechos de 2 Timóteo, ele fala sobre isso. Hoje eu quero começar a comentar com você, estou com a minha Bíblia aqui do meu lado, eu quero começar a comentar com você, vão ser vídeos assim de no máximo 15 minutos, e nós vamos trabalhar essa questão de Timóteo, né? Veja, a primeira coisa que Paulo coloca para Timóteo é a saudação que ele dá. Olha que interessante isso, pessoal. Um camarada que já viveu a vida inteira, que foi perseguido, já tinha sido preso uma vez. Depois que foi preso, e quando foi preso uma vez, escreveu uma carta aos Gálatas, escreveu uma carta aos Efésios, escreveu a Tito, não é? E agora se encontra preso pela segunda vez. E escreve a um homem chamado Timóteo. Um camarada que aprendeu a fé em casa. E isso me chama uma atenção tremenda. Paulo vira-se para ele no versículo de número 5 do capítulo 1 e diz assim, olha, que você traga e continue expressando a memória, traga à memória uma fé não fingida que há em ti, que foi primeiro passada para você pela sua avó Lloyd e depois pela sua mãe Eunice. Uma fé que vai de geração a geração. Um legado de bênção. Um legado que passa a geração. E aí eu te pergunto hoje, que tipo de legado você vai deixar para os seus? Um legado de pecado, um legado de distanciamento de Deus, um legado de maldições, ou o legado que Lloyd e Eunice deixaram para Timóteo? Timóteo é um camarada que, com saúde frágil que tinha, e a gente sabe disso quando a gente lê o último capítulo da primeira epístola de Paulo, quando Paulo pede para que ele coloque um pouquinho de vinho na bebida, na água dele, porque ele tinha problemas estomacais e enfermidades constantes. Timóteo era um cara de uma saúde frágil, mas era um camarada que não se furtou a continuar a igreja. Recebeu um legado da sua avó, recebeu um legado da sua mãe e continuou firme na fé. Paulo cita na sua segunda epístola vários que o abandonaram no processo. Um dos mais famosos, que um dia eu vou falar sobre ele aqui, talvez no nosso segundo vídeo, foi Demas. Demas era um camarada que foi junto com Paulo, mas segundo Paulo aqui, se voltou para ou se apegou às paixões desse século. Abandonou a fé. Timóteo não. A despeito das suas seguidas enfermidades, da sua fragilidade, do estado de saúde que ele tinha, da sua timidez, porque consta que Timóteo era um camarada de um perfil mais tímido, não é? Porque ele mesmo fala para Timóteo, olha,
Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Timóteo era um cara um pouco tímido, um pouco retraído, uma saúde mais frágil, mas que assumiu o compromisso de carregar à frente os primeiros passos da igreja, que sofria, repito, talvez a maior perseguição de toda a história desde então. Eu quero ser uma pessoa que não desista fácil. Eu quero ser uma pessoa que, a despeito das dificuldades que a vida me impõe, e às vezes são dificuldades colocadas por pessoas muito próximas a mim, porque aquilo que o meu inimigo faz talvez não me afete tanto quanto aquilo que aquele que está próximo a mim faz. Mas eu não quero que essas dificuldades, essas intempéries da vida venham me abalar a fé ao ponto de me calar. O que Paulo conclama a Timóteo aqui, e Timóteo aceita, é que pastor da igreja de Éfeso, que era, porque eu não sei se você sabe, Timóteo foi pastor em Éfeso. O que Paulo conclama aqui é para que Timóteo continue levantando uma bandeira da fé. Uma bandeira que, como eu disse, ele recebeu das suas gerações anteriores, e as quais ele não se negou em hastear. E eu gosto daquele hino da harpa que diz: um pendão real vos entregou o rei a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Eu quero ter esse espírito de confiar em Deus acima de qualquer coisa, de ser como Jó, que um dia declarou: ainda que ele me mate, nele confiarei. Paulo sabia das dificuldades às quais Timóteo enfrentaria. Paulo tinha noção que a igreja passava pelo seu pior momento em termos de perseguição, porque Nero inflamou todo o povo contra a igreja do Senhor. Prendendo muitos, matando vários, perseguindo outros tantos. Mas ele justamente diz o seguinte: olha, coloque dentro de você uma palavra que você há de replicar para todo mundo. E não desista. E não se envergonhe. Porque Paulo declara no primeiro capítulo da segunda epístola a Timóteo, no verso 12, ele diz assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva dentro de você o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, Timóteo. Não adultere a palavra. E eu fico imaginando como tem gente hoje que está trocando a palavra, mudando de contexto a palavra. Pregadores que estão cada vez mais falando o que as pessoas querem ouvir. Onde as igrejas não são mais igrejas, não falam mais a verdadeira palavra, mas falam como se fossem cultos de autoajuda. Onde as pessoas que buscam algo agradável para os seus ouvidos vão. E se você fala algo que vai de encontro a elas, que às vezes a confronta com o pecado que elas falam ou que elas cometem, elas ficam dodói e vão embora. Eu quero ser um homem de Deus que fale aquilo que Deus mandar falar. Eu quero que a minha voz e, mais do que ela, a minha vida reflitam o que Deus quer que eu reflita. Genuinamente, sem adulterações. Eu não quero ser um crente fake. Está na época de fake, falar fake news. Eu não quero ser um cristão fake. Eu quero ser aquele que não deixou corromper as palavras que recebeu. E que me confrontam o tempo todo. E que me colocam dependentes de Deus o tempo inteiro. Eu sou um eterno dependente do Senhor, dependente da graça, da misericórdia, porque dos pecadores, como diz Paulo, eu repito, eu sou o principal. Eu quero que a minha vida verdadeiramente transmita a Deus nas minhas atitudes e nas minhas palavras. E é isso que Paulo exorta a Timóteo. Olha, não te envergonhes. Eu não me envergonhei, Paulo falou. Eu vivi situações em que eu estava o tempo todo numa situação difícil. E no momento que ele fala isso, que o que mais me chama a atenção é no capítulo 2, verso 9. Nós vamos estudar o 2 um pouco mais para frente. Mas ele fala o seguinte, olha... Eu sofro trabalhos e até prisões, como se eu fosse um malfeitor por pregar a palavra. Mas a palavra de Deus não está presa. Capítulo 2, verso 9. Eu posso estar preso, mas o que tenho dentro de mim
explode de liberdade. A palavra não está presa. Aquilo que eu prego, ninguém vai me calar. As minhas atitudes não poderão ser aprisionadas. Eu tenho que externar, botar para fora esse evangelho vivo que eu quero viver dentro de mim. E é isso que vai dar tempero, que vai salgar a vida das pessoas, que vai trazer mudança de posturas, mudança de atitude nos outros, trazendo as pessoas para Jesus e não os afastando dele. É muito fácil pregar um evangelho gostoso de ouvir, onde você não erra, e se você errar é um acidente, a graça está aí para isso. Calma lá, vamos devagar. Não use da graça, eu já falei isso em algumas lives que eu faço, não use da graça para poder ter prazer no pecado, jamais faça isso. O pecado na minha vida, na tua vida, ele acontece sempre, mas ele tem que ser um acidente. A gente está aqui para transformar para melhor a vida dos outros e a nossa própria, através da palavra de Deus que entra e lava a gente e nos confronta conosco mesmo, como se fosse um espelho. E eu quero um dia poder olhar para o espelho e não ver mais a minha figura, mas ver a figura de Jesus refletida na minha. Portanto, se você às vezes se sente constrangido em passar para frente o legado que você um dia recebeu, de fé, de esperança, de crer na palavra, saiba que há um Deus no céu que te fortalece e te dá coragem, porque Ele não nos deu espírito de covardia. O mesmo espírito que deu coragem a Timóteo, o mesmo espírito que é o Espírito Santo de Deus, que deu a ousadia a Timóteo para continuar o legado de Paulo. E olha para aqui, para continuar o legado de Paulo não é fácil. Talvez depois de Jesus Cristo, Paulo tenha sido o maior de todos. Talvez tenha sido Paulo. Para continuar esse legado não é fácil. Você chegar depois de alguém que é top dos tops não é fácil. Mas o mesmo Espírito que usou Paulo usou Timóteo com prodígios, maravilhas e sabedoria. E ele comandou a igreja de Éfeso e lá Deus usou ele. E ele é um dos responsáveis por estarmos aqui hoje pregando e divulgando a palavra de Deus. Que legado você tem recebido? Talvez você possa dizer para mim assim, pastor, eu não recebi um legado muito interessante dos meus ancestrais, como Eunice passou para Timóteo, ou como Lloyd passou para Eunice. Eu não recebi. O legado meu na minha vida começou comigo. Oh, que bom! Então comece repassando isso para as tuas gerações futuras. Já que você viu a diferença que Deus é capaz de fazer na tua vida, querido, querida, passe isso para frente, não guarde para você o teu tesouro, multiplique esse talento em nome de Jesus. Haja com sabedoria, é verdade. Busque a sabedoria de Deus, é verdade. Mas procure sempre a direção para saber o que vai falar. No primeiro versículo dessa carta de Paulo a Timóteo, ele faz uma saudação tremenda. Olha, Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele experimentou essas três coisas: graça, misericórdia e paz. A graça, Deus dá ao indigno, como eu, como você, e ela nos alcançou. A misericórdia, Ele dá ao desamparado. E a paz, Ele dá a quem está aflito. Que você viva o evangelho da graça, da misericórdia e da paz e se transforme numa grande trombeta que vai soar para divulgar isso para quem ainda não conhece. Eu não creio em crentes, em cristãos de aquário, que vivem dentro de uma redoma de vidro e acham que o mundo que está lá fora que se exploda. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu creio que alguém há de ver isso. E se esse alguém há de ver isso, há de ver a transformação que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer um. Porque eu também já fui assim. Mas a graça, a misericórdia e a paz de Deus, essas que Paulo pregou para Timóteo quando o saudou e que Paulo viveu, eu também tenho experimentado todo dia na minha vida. Que você guarde essa palavra. Estamos começando o estudo de 2 Timóteo. Na semana que vem eu vou lançar mais um capítulo desse estudo, para que você tenha toda a abordagem de 2 Timóteo, a última epístola de Paulo, e você possa conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Deus te abençoe. Esses foram alguns minutos a mais com Deus.